Fala, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro. Bom dia! Nesse sabadão, olha a gente chegando para mais exercícios, né? Dessa vez a gente vai falar de risco, de administração de risco. Então, fica comigo que eu vou, né? A gente já falou durante a semana e agora eu vou responder uma série de exercícios, o que mais cai na prova da Ancor, né? Está estudando? Boa! Está fazendo aí o seu tempo da manhã? 2, 3 horas de manhã, 2, 3 horas da tarde, 2, 3 horas da noite no sábado. Repete a mesma coisa no domingo, porque aí a gente consegue o quê? 10, 12 horas num fim de semana. Cara, mas eu não vou sair, não tem problema. A gente vai sacrificar um pouquinho os fins de semana. Então, 3 fins de semana, você já tem 36 horas. Pega aí mais 15 horas, né, durante a semana. 5, 5 e 5, pelo menos 1 hora por dia. E aí a gente já vai chegando perto das 50 horas de estudos em 3 semanas, né? E a gente vai conseguir. Bora lá, Murilão! Vamos para a tela! Primeira questão, não poderia deixar de ser, do VaR. Sempre vai cair, na parte de administração de risco sempre vai cair o VaR, o Value at Risk, valor em risco. Então vem comigo. A respeito do VaR, Value at Risk. Letra A, trata-se de um modelo que considera as correlações entre suas variáveis, além da volatilidade entre elas. Sim, sim. Correlação entre as variáveis. Por quê? O que ele faz? Ele pega, a carteira tem 10 ativos, ele vai calcular o desvio padrão da carteira, vai usar o nível de confiança, né? Ali, o de significância, e da carteira vai cruzar, vai calcular o desvio padrão da carteira. Sim, sim. Primeira parece correta, letra A correta. B, trata-se de um modelo que não necessita de monitoramento constante, já que as suas variáveis já consideram totalmente os riscos. Claro que todo modelo precisa ser monitorado. Os eventos de caudas longas, né, aqueles eventos mais específicos que não acontecem toda hora, às vezes eles acontecem. E além disso, o VaR ele precisa estar sempre amparado com outros modelos. O stress test, né, teste de estresse ali, simulando situações diferentes. Backtesting, né? Sempre rodando o modelo para séries mais para trás, porque, por exemplo, 5 anos talvez não seja o suficiente, 10 anos, pode ser 10 anos de acontecimentos das variáveis que a gente está utilizando, para a gente estar pegando ouro, a gente está pegando petróleo, a gente está pegando ações de banco. Quanto mais tempo a gente usar dos históricos dos retornos dessas variáveis, melhor. Então, a B está errada, né? Claro que ele precisa de monitoramento constante. Letra C. Não é possível calcular VaR de curto prazo? Pelo contrário, o VaR ele é muito mais calculado para curto prazo, por exemplo, para um dia. A gente precisa saber a perda potencial de um fundo para um dia. Por quê? Porque aí o gestor do fundo vai armar as defesas, a proteção, hedge, para que o fundo não extrapole a perda potencial dele, que é definida pelo VaR. Então está errada. Letra D. Não é necessária a recomendação de hedge por meio do monitoramento do VaR. Pelo contrário, o VaR vai nos dar a perda máxima potencial. Por exemplo, tem lá um fundo que tem 100 milhões de reais. A perda máxima potencial por um dia, 1 milhão de reais. Então o gestor já sabe que vai armar, vai subir o muro, né, de proteção, de hedge, por exemplo, utilizando contratos futuros ou opções, para poder, quando a perda se aproximar dessa perda potencial, ele poder se defender vendendo os ativos, para não ficar segurando muito prejuízo. Então está errada a letra D também. Claro que é necessário. Você usa o VaR como referência para saber como é que você vai se proteger. Então a A é mesmo a correta nessa aqui, a respeito do VaR. Ele é o modelo que considera as correlações entre suas variáveis, além da volatilidade entre elas. Muito bom. E ali tem o quê? Tem desvio padrão, tem nível de confiança, tem o valor da carteira, né? As variáveis
que o VAR utiliza. Letra A correta. Então vamos para mais uma. São várias questões que a gente vai resolver hoje. No que se refere ao risco e a sua gestão. Vamos lá. Primeiro, letra A. Dá-se o nome de risco de liquidez à dificuldade em vender ativos pouco negociados? Sim, faz sentido, né? Quanto maior a dificuldade em se vender um ativo, maior é o risco que eu corro na negociação desse ativo. E aí o que eu vou ter que fazer? Se eu não consigo vender, eu tenho que baixar o preço para achar comprador do outro lado. Olha que coisa, né? Se a gente está falando em vender. E se a gente está falando em comprar, se eu não consigo, eu tenho que aumentar o preço, a proposta, para poder comprar do outro lado, que não tem muita liquidez. Essa letra A parece correta até agora. Vamos ver, vamos separar ela. B. Possibilidade de inadimplência e risco de liquidez estão diretamente ligados? Pô, possibilidade de inadimplência é risco de crédito. E o que tem a ver com risco de liquidez? Risco de liquidez é a dificuldade em se negociar os ativos. Então, tá errada, né? Eles não estão ligados. Tá errado. C. Quanto menor o risco de mercado a que um tomador de crédito está exposto, maior será o risco de crédito. Isso aqui está errada. E eu expliquei esse mecanismo na live anterior, de quinta. Deve estar por aqui em algum lugar. Quando eu chego, vamos supor que eu seja um produtor de milho. Eu chego lá no banco e quero pedir dinheiro emprestado para comprar colheitadeiras. Chego lá. Aí eu sou exposto a risco de mercado, né? Principalmente no que se refere a clima, a taxa de juros, a dólar. Aí eu chego lá e o gerente fala assim, o senhor quer um empréstimo? Beleza. Como é que o senhor se defende de risco de mercado? Aí eu falo, nem sei o que é isso. O senhor se protege da variação do dólar? Não, não faço nada disso. O senhor se protege da variação da taxa de juros? Não. O senhor se protege da variação do seu produto, de milho? O senhor mexe com o contrato futuro? Não. Pô, então, eu estou muito exposto ao risco de mercado. Se eu estou muito exposto ao risco de mercado, o banco já interpreta que o risco de ele não receber o dinheiro que ele vai me prestar é maior. Então, quanto maior o risco de mercado, tá aqui, que um tomador de crédito está disposto, quanto maior o risco de mercado, maior será o risco de crédito. É o contrário. Agora, se eu chego no banco, o gerente do banco fala assim para mim, pô, seu Denamura, então o senhor quer dinheiro emprestado? O senhor se protege da variação do milho, né, que o senhor produz? Sim. Com contratos futuros? Meu assessor cuida disso. E sobre o dólar, o senhor se protege? Sim. Pô, aí o gerente do banco está vendo que o risco de mercado para mim é menor, porque eu estou me protegendo dele. Obviamente, o risco de dar zebra e eu não conseguir pagá-lo diminui, o risco de crédito diminui. Então, quanto menor o risco de mercado para um lado, menor vai ser o risco de crédito para o outro. Quanto maior é o risco de mercado, maior vai ser o risco de crédito. Então, essa C está errada. D. O risco de crédito considera aspectos quantitativos, mas não qualitativos. Já o risco operacional, apesar de ser importante, não influencia a avaliação de risco. Primeiro que o risco operacional, ele influencia sim a avaliação de risco. E quando a gente fala de risco operacional, a gente está falando de uma empresa que, por exemplo, do ramo de mineradoras, como a Vale, que pode acontecer, aqueles eventos que aconteceram lá em Mariana e Brumadinho. Como isso influenciou, né, no preço das ações da Vale. E segundo, o risco de crédito, ele considera, sim, aspectos qualitativos. Gestão da empresa, o negócio que ela está envolvida, não é só número, não é só balanço, não é só DRE. Então, a D também está errada. A letra A é mesmo a correta no que se refere a risco e a sua gestão.
O risco de liquidez é a dificuldade em vender ativos pouco negociados, né? E aí você tem que acabar reduzindo o preço, se você estiver vendendo, ou aumentando o preço, se você estiver comprando. Muito bom, vamos para mais uma. O desvio padrão, essa é fácil, né? Desvio padrão. Desvio padrão é a principal, o principal instrumento para medição de risco. Quanto maior o desvio padrão, mais arriscado é um ativo, que maior é a incerteza. Não tem como a gente conseguir prever. E ele faz isso vendo quanto o retorno se espalha em relação a uma média. Média, letra B. Ele é a principal medida de risco, não de retorno. O retorno vai ser dado para nós. Ele também não é uma medida de perda. Ele é uma medida de dispersão de retornos em relação a uma média. Se eu tenho um fundo que ele se valorizou as cotas em 15% no ano, em menos 10% no outro, em 5% no outro, em menos 7% no outro, olha como é que é difícil a gente ter uma ideia de tentar prever o futuro desse cara. Agora eu pego um outro fundo, olha, ele rendeu 6 esse ano, no outro ano 2, no outro ano 4, no outro ano 5. Esse segundo fundo, no caso, ele teria um desvio padrão menor e seria menos arriscado, porque a gente consegue prever com, não digo exatidão, né? Prever melhor o que aconteceria com os retornos desse fundo. Então a correta é a B. O desvio padrão indica o valor de dispersão dos resultados em relação a uma média. Vamos para mais uma. Sobre os conceitos básicos de risco e retorno, observe as afirmações abaixo. São 3 afirmações, você já sabe, né? A gente precisa achar o maior número de afirmações corretas. Então vamos ver. O retorno é o ganho ou o prejuízo proporcionado por um ativo ao longo de um determinado período de tempo. Boa, né? Essa 1 é boa. Então, o retorno pode ser ganho ou pode ser prejuízo. Muito bom. Essa primeira está correta, a gente já sabia disso. Então, eu comprei um apartamento por 500 mil, vendi por 600, tive 20% de retorno, né? Eu comprei uma ação por 10 e vendi por 9, depois tive um prejuízo de 10, um retorno negativo. A 1 está correta. 2. O desvio padrão é a principal medida de retorno? Não. É a principal medida de risco. Risco. Então a 2 está errada. A 1 está certa, a 2 está errada. 3. O risco trata da variabilidade dos retornos associados a um ativo. Bom, variabilidade dos retornos, né? Lembra que eu falei? Desvio padrão, média e o que sai em relação à média? Se o desvio padrão é a principal ferramenta de medição de risco, o risco trata sim da variabilidade dos retornos associados a um dado ativo. Então a terceira está certa, a primeira está certa, então a alternativa A é a correta. 1 e 3 estão corretas. 1 e 3 estão corretas. Vamos mais uma. Lá que a gente tem chão ainda, hein? Um administrador de carteiras possui 3 possibilidades para fins de proteção. Hedge. Então, toda vez que você ouvir falar do termo hedge, a gente está falando de proteção no mercado financeiro. Essa proteção pode ser feita com contratos futuros, com derivativos, né? Com contratos futuros, com opções, com swap e com termo, tá? Então vamos lá. São 3. Opa!
3 possibilidades e ele pede a alternativa com o maior número de possibilidades corretas. Vamos ver a primeira. Será que ele consegue diminuir o risco de uma carteira de ações montando posições compradas a termo? Então vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui? Ele tem uma carteira com 10 ações. Então, ele vai comprar mais ações. Ele vai lá e... contrato a termo. Termo é um acordo em que eu me comprometo a comprar ou vender algum ativo a um preço fixado hoje para uma data futura. Não é contrato futuro, tá? Tem uma diferença que a gente vai estudar mais tarde. Tipo assim, eu chego para o Murilo e falo, Murilo, eu quero comprar 100 ações de você, só que a gente só vai fechar o negócio daqui a 3 meses. Então, daqui a 3 meses eu te entrego X reais por ação, tá? 100 ações, fechado? Ele fala, fechado. A gente fez aqui um combinado. Só que nesse caso, ele já tem as ações. Então, como é que ele vai se defender comprando mais ações? Então, ele está montando posição comprada a termo. É como se ele ligasse para a corretora e falasse assim, corretora, eu quero comprar mais das ações que eu tenho daqui a um mês. Pô, tá errado. Para se defender, tendo uma carteira de ações, o que ele pode fazer é o contrário, vender a termo. Então, se ele está achando que o mercado vai babar, vai acontecer alguma coisa, o que ele faz? Ele pode pegar e ligar na corretora e falar assim, eu quero entrar vendendo as minhas ações para daqui a um mês, mas eu quero fechar o preço hoje. Aí ele já se protege, ele trava o preço. Quando você ouvir falar de termo, a gente fala de... Você vai associar a trava de preço. Eu travei o preço hoje. Mano, aconteça o que aconteceu, eu vou vender as ações, combinei que eu vou vender por 40 reais. Se daqui a 2 meses ela tiver a 5 reais, a 2 reais, não tem problema. Fechei aqui com a corretora que eu vou vender a 40. Então a 1 está errada. 2. Efetuar hedge de uma carteira de ações ao vender contratos futuros de algumas ações. Boa. Ele tem uma carteira de ações e qual que é o pior dos mundos dele? Se as ações subirem, beleza. Agora, o medo dele é o preço das ações caírem. Quando você tem medo, você tem um ativo e você tem medo que o preço dele caia no futuro, você tem esse receio, você tem que se proteger. Como é que você faz essa proteção com contratos futuros? Você vende contratos futuros desse ativo. Vende. Então, ele está a 100 reais hoje. Aí você vende esses contratos futuros por 100. Dá para vender sem ter, tá? Aqui. Você vende por 100. Aí se a ação cair para 80 reais, se você não tivesse feito nada, você tinha perdido, porque você tem as ações, você teria perdido. Só que você se protegeu, você entrou vendendo contratos futuros dessas ações por 100. Aí o preço das ações caiu para 80. O preço do contrato futuro também vai cair. Então você vendeu por 100. Para você inverter sua posição, você tem que fazer o quê? Comprar. Então você vendeu por 100 e recomprou esse algo que você vendeu por 100, você recomprou por 80. Olha que legal. Você ganhou. Você só inverteu a ordem. Vendi por 100, comprei por 80. Você podia ter comprado por 80 e vendido por 100. Você fez o contrário da ordem. Também dá. No mundo dos contratos futuros dá. Então essa aqui está certa. A 2 está certa. Tá? 3. Para fins de hedge, ele poderia montar uma carteira de ações com correlações positivas entre si. Está errado. Quando a gente monta uma carteira, a gente tem que pensar em correlação negativa. Vou dar um exemplo para vocês. Supondo que eu decida montar uma carteira só com ações de banco. Aí eu vou lá e compro Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Professor, mas só isso a sua carteira vai ter? Sim, só essas 4 ações. Mas peraí, professor. Essas ações, elas seguem o mesmo sentido sempre. Vocês reparem,
Se os bancos estão bem, todos os bancos estão bem. Legal. Agora, quando dá algum problema no setor financeiro, alguma regulação diferente, todos eles vão ir mal. Ah, professor, mas vamos torcer para ir bem, porque se for bem o setor bancário, a gente estoura. Tá, beleza, essa é uma possibilidade. Mas a outra também existe. Se eu coloquei só ações de banco na minha carteira, isso significa que a correlação delas é sempre positiva. Elas sempre estão ligadas. Se uma subir, a outra vai subir. Se a número 3 subir, a número 4 também vai subir. Agora, se elas caírem, é bem provável que todas caiam juntas. Elas estão correlacionadas, ligadas ao mesmo setor. Então, quando a gente vai montar uma carteira, a gente procura correlações negativas ou mesmo neutras. Explico. Ouro e milho. Não tem correlação. É zero. Então, se o milho cair, não significa que vai ter um efeito cascata na sua carteira em relação ao ouro. Percebeu? Então, se não dá para a gente conseguir o melhor dos mundos, que elas estejam correlacionadas negativamente, ou seja, toda vez que o ouro sobe, o milho cai. É muito difícil achar uma correlação assim. Uma que explique a outra. Mas se elas forem zero, neutras, já está bom demais. Então eu vou montar uma carteira com 20 ações. E nenhuma delas se liga. Se a ação A sobe, não quer dizer que vai acontecer algo ao contrário com a ação B, ou algo no mesmo sentido, né? Com a ação B, com a ação C, com a ação D. E nem se ela cai. O que não pode acontecer é eu ter uma carteira com 20 ações e 5, 6, 7 dessas ações, dessas empresas, estejam ligadas, correlacionadas positivamente. Ou seja, se acontecer uma coisa com a ação A, vai acontecer a mesma coisa com a B, com a C, com a D e com a F. Aí eu me lasco. Porque se a A cai, quer dizer que a B, a C, a D e a E, a história mostra que elas também caem. Então as correlações não podem ser positivas, elas têm que ser, no mínimo, neutras. E se for negativa, é bem melhor. Então essa 3 está errada. O que nos leva apenas a 2 como correta. Apenas a afirmação 2 é a correta. Você tem que efetuar hedge de uma carteira de ações vendendo contratos futuros das ações dessa carteira. Tá? Geralmente a gente faz isso com índice, né? Mais uma. O valor de um ativo está exposto às seguintes possibilidades de desvalorização. Você já sabe, né? São 5 possibilidades. E aí ele pede quais das possibilidades estão ligadas ao risco de mercado. É foco de risco de mercado. Vamos ver. Default. Default é o quê? Possibilidade de tomar calote. Possibilidade de tomar calote é foco de risco de mercado? Não. Risco de mercado é juros, é câmbio, risco do mercado de ações, commodity. Não tem nada a ver com levar calote. Levar calote é risco de crédito. Beleza. Elevação da taxa de câmbio. Opa, aqui sim. Vou até deixar aqui de vermelho. Elevação da taxa de câmbio é um foco de risco de mercado. E se eu sou uma empresa que estou afundada em dívida? Não, estou falando taxa de câmbio, né? Vamos pegar o contrário. E se eu sou uma empresa que é importadora? Se eu tenho uma empresa importadora, se elevou a taxa de câmbio, quer dizer que toda vez que eu tiver que comprar de fora fica mais caro. Então, isso sim é um risco de mercado. Isso sim. Dificuldade de negociação. Dificuldade de negociação, meio estranho, né? O que ele quer dizer com dificuldade de negociação? Seria ali algo próximo à gestão da empresa, seria mais um risco operacional. Não tem nada a ver com risco de mercado. 4, falha humana nas negociações. Também, né? Seria algo parecido com o risco de mercado. Mas que essa dificuldade de negociação aqui, se a gente for ver,
é risco de liquidez, né? Dificuldade de se negociar um ativo. Então, dificuldade de se negociar um ativo seria risco de liquidez. Falha humana seria risco operacional. Redução da taxa de juros, redução da taxa de juros é correto. Risco de mercado. Então vamos ver. Acho que tem coisa errada aqui, ó. Não tem a alternativa correta. Não, a 1 tá errada, porque default, né? Olha lá, ó. Default não é risco de negociação, então ó, o risco de mercado, então tá errada. A 2 tá certa, só que a 3 é risco de liquidez, a 4 é risco operacional e a 5, redução de taxa de juros, tudo que for juros e câmbio é risco de mercado. Então a 2 e a 5 estão corretas. 2 e a 5, essa aqui eu vou mudar, ó. 2 e 5. Letra A. Tinha um erro aqui, né? Nessa alternativa. O número 1, default, risco de crédito. Número 2, taxa de câmbio, risco de mercado. Número 3, dificuldade de negociação. Dificuldade de negociação do ativo. Vamos deixar melhor aqui. Isso aqui é risco de liquidez. Falha humana nas negociações, risco operacional. Redução da taxa de juros, risco de mercado. Então, 2 e 5 já arrumei aqui, tá bom? Vou para mais uma. Um investidor decide comprar ações de uma small cap. O que é uma small cap? É uma empresa pequena, tanto que a tradução é chapéu pequeno, né? É uma empresa pequena. Geralmente, empresas pequenas, elas são menos negociadas na bolsa. Aí ele observou no book de ofertas, né, onde tem lá todas as ofertas de compra e venda de um ativo, ele observou que tinha apenas 2 ofertas de venda. Pô, o cara queria comprar e só tinha 2 caras interessados em vender. Ao pesquisar os registros anteriores, o investidor constatou que não houve qualquer negociação desse ativo nos últimos 4 pregões. Então, durante 4 pregões, 4 movimentos na bolsa, não teve nenhuma negociação com esse ativo. Esse investidor se depara, então, com risco de liquidez, risco de mercado, risco de crédito, risco de equity. Risco de equity é o mesmo, se encaixa em risco de mercado, né? De risco de índices de ações, contaminarem a empresa que você está negociando. Não é risco de crédito, porque não tem nada a ver com default. Não é risco de mercado, só pode ser risco de liquidez. Ele viu que é difícil negociar essa ação. É como comprar um carro francês. Você vai comprar um carro francês e depois você não vai conseguir vender. É casar com o carro. Aqui é a mesma coisa, né? Antigamente os carros franceses eram assim, né? Agora está diferente. Vamos para mais uma. Analisando o gráfico abaixo não, né? Ao lado, porque eu não consegui colocar ele aqui embaixo. É possível afirmar que... Opa! Então vamos ver. Esse gráfico é o mesmo gráfico guerreiro de sempre, né, galera? Expliquei até na aula passada. Nesse... deixa eu pegar a minha super seta. Tá aqui. Vou pegar ela. Então, se você reparar aqui comigo... esse eixo aqui é o risco, o desvio padrão. Esse eixo aqui, horizontal, é a quantidade de ativos na carteira. Vamos lembrar que uma parte boa do risco pode ser reduzida por meio da diversificação. Tá aqui, ó. O risco estava aqui em cima. Aí conforme eu fui aumentando o número de ativos, o risco foi diminuindo. Esse é o risco diversificável. Só que tem uma parte do risco dos ativos que ele não reduz, mesmo se você fizer isso. É o chamado risco não diversificável ou risco sistemático. O que não é risco sistemático é risco não sistemático, né? Então o risco diversificável você pode chamar de risco não sistemático. E o risco sistemático você pode chamar também de risco não diversificável, tá? Então vamos lá.
É possível afirmar olhando o gráfico. O risco sistemático diminui à medida que o número de ativos aumenta? Não. O risco sistemático sempre está aqui, ó. Não dá para reduzi-lo diversificando, aumentando o número de ativos. Só dá para se defender dele fazendo a proteção, hedge com o contrato futuro, com opções, com termo, com swap, que vocês ainda vão estudar. Então a A está errada. B. Uma carteira com diversificação eficiente consegue eliminar todo o risco? Não. Só dá para eliminar o risco diversificável. Diversificável. O risco sistemático não dá para eliminar. C. O risco não sistemático é o único que pode ser eliminado pela diversificação. Exato. O risco sistemático não dá, né? Política, dólar, juros. Agora, o risco diversificável, também chamado de risco não sistemático, é aquele que a gente consegue reduzir aumentando o número de ativos da carteira e sempre observando para ver se eles têm pelo menos correlação nula. Não pode ser correlação positiva. Então a C é correta. Vamos ver a D. Uma carteira composta por 50 ativos sempre apresentará menor risco que uma carteira composta por 10 ativos? Não! Não interessa, não dá para comparar aqui. Se eu faço uma carteira com 50 ativos e os ativos, todos eles possuem correlação positiva, por exemplo, eu coloco 50 empresas do setor imobiliário. Se o setor imobiliário bomba, todas bombam. Só que se ele cai, se dá alguma coisa, todas se ferram. Então não adianta eu colocar 50 ativos quaisquer na conta. Na conta não, na carteira. Eu posso montar uma carteira com 10 ativos, bem diversificada, que o risco dela vai ser menor do que a carteira com 50. O que interessa é o seguinte, quais ativos você vai colocar? Não é necessário, não necessariamente ter mais ativos vai reduzir o risco. Uma carteira bem diversificada, com correlação negativa ou neutra entre os ativos, aí sim, quanto mais ativos você colocar, menor vai ser o risco. Só que não teve nenhuma observação aqui a respeito disso, então já era, tá errado. Letra C era a mesma correta. Vamos mais uma. Essa aqui é uma questão que Ancor adora, adora. De tanto eu fazer essa prova, eu decorei, trouxe aqui para vocês, que cai toda a prova, basicamente. Prova sim, prova não, vai. A respeito da necessidade de conhecer e controlar riscos, ou mesmo de permitir total liberdade de ações e de estratégias às empresas ou bancos, é possível afirmar que... Então, o que ele está falando? Existe a necessidade de se conhecer e controlar o risco, né? E para isso, empresas e bancos, e ele fala de banco porque os bancos são regulados pelo Banco Central, até a parte de risco. O que é possível afirmar aqui? Vamos ver? Letra A. Impor limites máximos de velocidades em rodovias limita os lucros das empresas de transporte e estas deveriam ficar livres desses controles, da mesma forma que deveriam estar livres de qualquer controle sobre suas estratégias operacionais. Cara, é uma pergunta bagunçada, que você fala assim, pô, o que tem a ver com o VAR? Não tem nada a ver, mas cai lá na sua prova, que eu estou cansado de ver essa questão cair. Então, impor limites máximos não limitaria o lucro das empresas de transporte. Ele deve estar falando aqui de, por exemplo, de pedágio, né, ou sei lá, até de companhia de ônibus. E ao mesmo tempo ele fala que as companhias deveriam ficar livres desses controles, ou seja, não tem nada a ver. Não. O cara misturou macarrão aqui com torta de maçã, não tem nada a ver. B. Impor limites máximos de VAR, de riscos, né? VAR máximos, por parte dos administradores de bancos, não significa engessar as estratégias operacionais.
mas evitar estratégias que arriscariam a própria sobrevivência dos bancos. É claro! Então, quando o banco descobre o seu limite operacional, o seu limite de perdas, ele vai criar estratégias para evitar com que ele mesmo quebre. Imagine se ele não usa a medição de riscos para isso. E, aliás, o Banco Central fica em cima dos bancos, hein? Sobre isso. Então a letra B está correta até agora. Está correta, hein? C. Impor limites máximos de riscos nos regulamentos dos fundos de investimento é ruim, porque os gestores precisam de liberdade e sabem melhor do que ninguém até onde podem arriscar. Imagina, sabe nada. É claro que o gestor do fundo precisa ter VAR. Com certeza. Então aqui está dizendo que não precisa medir, não precisa usar VAR, fazer nada disso. Ele sabe onde ele pode chegar, ele é bom. Absurdo, né? D. Impor limites máximos de riscos é maléfico, porque reduz a liberdade de ação, ainda que quando riscos excessivos sejam assumidos e grandes lucros ocorram. Então ele está dizendo assim, é melhor não impor limite de risco, porque pode ser que traga lucro, grandes lucros. E aí os acionistas vão ganhar. Ao passo que, se enormes prejuízos forem verificados, terceiros também percam. Claro que vão perder, né? Agora, fala uma coisa para mim. Reduzir a liberdade de ação tem uma distância muito grande de defesa contra risco. Tem que se jogar as regras. Então, fundo de investimento, bancos, instituições financeiras, todas elas têm riscos em várias das suas operações regulados pelo Banco Central e pela CVM. Isso não é maléfico, pelo contrário, busca evitar catástrofes. Então a D também está errada. A nossa correta mesmo é a letra B. Impor limites máximos de riscos por parte dos administradores de bancos não significa engessar as estratégias operacionais, mas evitar estratégias que arriscariam a própria sobrevivência dos bancos. Muito boa. Tá, aqui tinha algo sobre um exemplo que talvez eu tenha dado uma outrora, mas vamos falar do VAR de novo. Por quê? Porque no VAR, você vai fazer questões de risco lá na prova da Ancor, vai cair um monte de VAR, às vezes cai 3 de VAR na mesma prova, eu já vi acontecer isso também. Vamos lá, a respeito do VAR, Value at Risk, valor em risco. Trata-se de um modelo que considera... essa aqui eu já respondi, né? Essa aqui eu já respondi. Repetiu aqui, do VAR do curto prazo. Vou até tirá-la. Ok. Vamos lá. Uma carteira possui VAR diário de R$45 mil com nível de confiança de 95%. Lembra que eu expliquei para vocês. O VAR ele usa nível de confiança, usa desvio padrão e usa o valor da carteira. Ou do ativo, se for só um ativo. Uma carteira possui VAR diário de R$45 mil, com nível de confiança de 95%. Isso significa que, vamos lá, em 95% dos pregões de negociação, a carteira poderá demonstrar uma perda acima de 45 mil. Não. Se o nível de confiança foi de 95%, significa que em 95% dos dias, dos pregões de negociação, dos dias de negociação, a carteira vai demonstrar uma perda inferior ou igual a 45 mil. Em apenas 5% dos pregões, então se a gente pegar 100 pregões, apenas 5 pregões vai acontecer alguma coisa superior a 45 mil. É o contrário. O VAR é a perda máxima possível aqui, de acordo com a estatística, potencial. E se o nível de confiança for 95%, a cada 100 pregões, o VAR vai ficar nesse limite aí. A perda vai ficar no limite do VAR.
A história mostra isso pra gente. Em apenas 5 vai sair desses 45 mil reais. Se fosse o nível de confiança de 99%, a estatística nos diria que a cada 100 negociações, em 99 delas, a perda potencial vai ser de até 45 mil. Em apenas uma, seria maior. B. Vamos ler de novo o enunciado para não se perder. Então vamos lá. Uma carteira possui VaR diário de 45 mil com nível de confiança de 95%. Isso significa que quando a perda diária ultrapassar 45 mil, o stop loss deverá ser acionado. Opa! Só quando a perda ultrapassar os 45 mil é que o stop loss, que é aquela ordem que limita a perda, que, por exemplo, faz com que se venda ou com que se compre o ativo, se você está vendido, você só vai acionar o stop loss quando a perda ultrapassar 45, aí é tarde, né? Você tem que ter montado essa estratégia muito antes, para que quando batesse 45 de prejuízo, ele já começasse a vender, se a gente tiver comprado, ou comprar se a gente tivesse vendido. Letra C. Uma carteira possui VaR diário de 45 mil com nível de confiança de 95%. Isso significa que, em 5% dos pregões de negociação, a perda potencial poderá ser menor do que 45 mil reais. Então, o que ele está dizendo? Em 5% dos pregões de negociação, a perda potencial poderá ser menor do que 45 mil. Está errado. Em 5% dos pregões, a perda potencial poderá ser maior do que 45 mil. No restante dos 95%, né, nos 95% ela sempre vai ser menor ou igual. Em 5% que ela pode ultrapassar. Então está errado. E letra C, a perda não poderá ser superior a 45 mil para um dia. Claro que pode ser superior. O modelo mostrou para a gente o que a estatística mostrou. A estatística mostra isso, mas não quer dizer que num dia a perda potencial ela não possa ser de 200 mil. Tá? É claro que ela pode ser. Então, qual dessas está correta? A gente tem que arrumar a B. Quando a perda diária ultrapassar 45 mil, o stop loss anteriormente montado será acionado. Agora sim, ó, a letra B está certinha. A letra B, ela estava ali meio macarrônica, dava brechas para a gente interpretar. Agora sim, ó, quando a perda diária ultrapassar 45 mil, o stop loss, que é uma das principais ferramentas que ele vai, você deixou ali, você está comprado, você tem uma carteira que você comprou 10 milhões de reais em ações. Você comprou. Então, o que você faz? Você vai lá e organiza ordens, você manda ordens de venda. Para quê? Porque se o preço das ações cair mais do que esses 45 mil aqui, que a gente pode ratear pelos ativos, e o gestor vai fazer isso, ele venda as ações. E se você está vendido, por exemplo, se você está numa operação a termo, aí você faz o contrário, né? Quando ultrapassar os 45, você tem que pegar e fazer o quê? Comprar. Então, quem está vendido tem que comprar e quem está comprado tem que vender. Então, a B era a correta. Vamos para mais. Aqui tinha até essa lembrança aqui, ó. Essa também repetiu, olha só. Que coisa, Muriel. Vou colocar mais uma aqui, peraí. Aqui. Vou apagar essa. E vamos para mais uma. Vamos lá. Sobre os tipos de risco, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Letra A.
A avaliação de risco de uma instituição solicitadora de crédito deve envolver o cálculo de uma série de indicadores numéricos, econômicos, financeiros, mas não precisa considerar aspectos qualitativos. Vamos lá. De novo, esses aspectos qualitativos. Quantitativo, né? Então, uma instituição vai lá pedir dinheiro emprestado, precisa de crédito, uma empresa, supondo, e aí o banco ele vai pegar e vai olhar lá, vai ver balanço, vai ver DRE, vai ver caixa, beleza. Agora, vocês acham que o banco não vai olhar o negócio? Que tipo de negócio que é? É aposta, por exemplo? A gente está falando de aspectos qualitativos. E a gestão? Ah, fulano foi condenado, o dono dessa empresa foi condenado por corrupção, sei lá, peculato, esses crimes aí. Você acha que isso não vai contar para avaliação do crédito? Para a abertura de um relacionamento? Então, é claro que ela precisa considerar aspectos qualitativos. E na letra A está dizendo que não precisa. Então está errado. B. Sobre os riscos, sobre os tipos de risco, é correto afirmar que B. Risco de crédito está ligado à possibilidade de inadimplência do tomador de crédito. Muito bom. Inadimplência de quem toma um crédito. Até agora está correto. E será tão maior quanto menor for o risco de mercado do tomador. A gente já falou disso. Se o risco de crédito está ligado à possibilidade de inadimplência do tomador de crédito, né? Ele vai ser maior se o risco de mercado desse cara que está pegando o crédito for maior. E não menor, como está escrito aqui. Quanto maior for o risco de mercado do outro lado, maior é o risco de crédito que quem está emprestando. Eu estou emprestando, meu risco de crédito, estou calculando ele. Aí eu vejo que o cara que está precisando de dinheiro, ele está totalmente exposto ao risco de mercado. Então vai aumentar para mim. E aqui está dizendo que vai ser menor. Está errado. C. Risco operacional. Pode ser decorrente de fluxo inadequado de informações ou de funcionários desqualificados para as atividades exercidas, mas não afetam a avaliação de risco de uma instituição. Claro que afeta. Ele falou certinho o que é risco operacional. Que pode ser uso de informações. Olha, gente, imaginem. Estoura aí um sigilo bancário de alguém, de um cliente grande, de uma instituição financeira por causa de um funcionário. Olha só. Só que no final ele fala bem que é o risco operacional e no final ele fala que não afeta a avaliação de risco. Claro que afeta. E por último, letra D, risco de liquidez, refere-se à dificuldade em vender ativos que são pouco negociados, o que pode piorar a avaliação de risco de uma instituição. Claro, eu estou lá medindo o risco de se investir na companhia W. Aí eu vou lá, tá legal aqui os indicadores, medi lá preço sobre lucro, fiz aquela análise fundamentalista, né? Perneta! Porque a gente não é contador, você foi lá e fez aquela análise e tal. Aí você vai ver, vai lá entrar no book de ofertas, tem um negócio por dia. 2 negócios por dia. 7 negócios por semana. Aí não dá, né? Aí você fala, não vou. Não vou, risco grande. Risco grande, não tem negociação, não tem negócio. Então, a D está correta. Risco de liquidez. Ele se refere à dificuldade em vender ativos que são pouco negociados, o que pode piorar a avaliação de risco de uma instituição. Lembrando, pode até abrir, Murilão. Lembrando aqui um lance, ó. Risco de liquidez é o seguinte, o ativo é pouco negociado. Aí eu comprei esse ativo por R$100. Comprei uma ação por R$100. Não me atentei a isso. Comprei a ação, aí beleza. Meses depois, eu decido vender a ação. E aí eu vou olhar lá, tem gente vendendo essa ação, né? Tem gente vendendo e gente comprando. Aí eu vou, se eu comprei, eu vou pro lado da venda. Aí eu olho o lado da compra,
os caras estão comprando a 99, a 95, a 98. Aí eu vou lá e falo, pô, menos mal, né, cara? Eu vou tentar vender por 99. Aí você coloca lá por 99, não aparece ninguém. Aí você fica esperando, pô, mas o cara colocou aqui, ele saiu, mudou a oferta, tal. Aí você vai lá e fala, pô, vou ter que baixar o preço. Aí eu vou lá e baixo para 98, não aparece ninguém. Baixo para 97, não aparece ninguém. Aí eu tenho que ficar baixando o preço, porque se eu não baixar o preço, ninguém vai querer comprar, porque quase não tem negociação. Aí quando eu baixo o preço demais, alguém olha lá e fala, ah, agora eu compro. Agora eu compro. Então, esse é o lance do risco de liquidez. O ativo pouco negociado força o vendedor baixar demais o preço, ou força o comprador, quem está querendo comprar, a oferecer muito mais. Esse é o risco de liquidez. Risco de crédito, possibilidade de calote. Beleza. Você é tranquilo. Toda vez que eu ouvir falar a palavra default, beleza. Risco de mercado. Eventos no mercado que afetam o valor do ativo. Juros, câmbio, se a gente estiver falando de commodities, clima, a gente está falando de aspecto ali do setor agrícola, preço dos insumos agrícolas, um monte de coisa. Então a gente fala mesmo do vai e vem do preço do ativo, a gestão, o próprio negócio, risco de mercado. E o risco operacional é aquele risco de fatores humanos, principalmente. Ou da própria operação. Toda vez que você lembrar de risco operacional, lembra lá da Vale, lá de Brumadinho, de Mariana, que aconteceu aquilo. Por quê? Foi o risco operacional, cara. Vocês estão ouvindo falar lá em Alagoas, um bairro que tá caindo lá, vai ser soterrado, o bairro. Já ouviram falar desse caso? Se você é de Alagoas, pode comentar aqui. Aquilo tem a ver com uma empresa, eu não lembro que empresa que é agora. A empresa andou fazendo caca lá, velho. E um bairro vai sumir, está desabitado por causa disso. Risco operacional. Essa empresa vai ter que dar conta disso, vai ter que gastar. E ela tem acionistas. Quem paga o pato no final é o acionista, né? Vai ser reduzido o lucro dele. Tá? Então esses são os 4 tipos de risco. Sobre VAR, a gente falou aqui muito. VAR, perda potencial. E a Ancor vai cobrar muito sobre VAR, pode ter certeza disso. Beleza? Então, qualquer dúvida, não se esqueça. Coloque na plataforma, me chama, a gente vai conversando, eu, o Rodrigão, o Inácio, a gente está lá na plataforma o tempo todo. Se você caiu de paraquedas nessa live aqui, não sabe o que a gente está falando, quer ser assessor de investimento? Entra lá no site da Melver, melver.com.br, entra lá no programa de formação de assessores, curso gratuito para você, da Ancor, para você se tornar assessor em um dos mais de 500 escritórios da rede XP. Beleza? Então, nos vemos na próxima live com mais assuntos da Ancor, para que você possa estudar e seguir aí com a sua carreira. Eu estive com o Murilo, então vem comigo, vem com o Murilão, vem com a Melva.